Você sabe diferenciar quando a interferência é construtiva ou destrutiva? Não? Então vem comigo porque eu te explico. Eduardo, do que a questão trata? A boa e velha interferência. Assunto tradicional em qualquer vestibular do Brasil. Eduardo, ele aborda duas fontes, né? Fonte A e fonte B. Quem precisar da questão vai lá na descrição do vídeo. Essas fontes, ele coloca a distância entre uma e outra, equivalente a 3 metros. Te coloca a distância da fonte A até um ponto que ele quis chamar de ponto P, que é de 4 metros. E aborda o seguinte: essas duas fontes estão produzindo ondas com o mesmo comprimento de onda. Então, isso já faz você perceber que a questão é de interferência, porque é uma exigência para nós aqui no ensino médio. Nós estudamos as interferências que ocorrem entre ondas de mesma frequência. Como essas ondas se propagam pelo mesmo meio material, como elas estão no mesmo meio, e essas ondas, ele acaba de dizer no texto que elas têm mesmo comprimento de onda, relação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Então, peraí. Ele chega a dizer no texto que as ondas têm mesmo comprimento de onda. Ele chega a dizer no texto que as ondas, é claro, através da figura, se propagando através do mesmo meio material. Então, elas também têm a mesma velocidade. Então, é claro que elas se propagando no mesmo meio, com a mesma velocidade, afirmadas no texto que são ondas de mesmo lambda, é claro que elas também terão a mesma frequência. Então, eu tenho a exigência necessária para que a interferência ocorra. Fora isso, ele também afirmou no texto que lá no ponto P está ocorrendo uma redução na intensidade resultante. E ele chega a dizer que lá no ponto P, a intensidade resultante da onda ela é menor do que a onda produzida por uma só das fontes. Então é claro que quando as ondas se encontram em P, a interferência ela é destrutiva. Senão essa intensidade não teria sido reduzida. Show de bola? Outro detalhe que você deve observar é se essas ondas, ao se encontrarem, estão em fase ou em oposição de fase. Aí, relembrando para você, quando elas estão em fase, vamos aqui, olha para cá. Quando elas estão em fase, se eu pegar o meu valor do N como sendo par N, Eduardo, eu vou falar quem é o N para quem não lembra. E se eu pegar o meu N como sendo um número ímpar, é esse N que é o número inteiro de meios comprimentos de onda que vão determinar se a minha interferência é construtiva ou destrutiva. Caso o N seja par, a interferência é classificada como construtiva. Caso o N seja ímpar, a interferência ela é destrutiva. Eduardo, eu vou ter que decorar isso aí, infelizmente. Outro detalhe. Eduardo, isso aqui só é verdadeiro para quando as ondas estão em fase. Se elas estiverem em oposição de fase, você inverte o raciocínio. Em oposição de fase, quando o N for par, ela é destrutiva. Quando o N for ímpar, ela passa a ser construtiva. Em oposição de fase. Mas estamos fazendo uma questão para ondas em fases, também informada no texto. Ok? Aí o que ele pergunta para você? Qual o comprimento de onda dessas ondas? No momento em que, no ponto P, ocorre uma interferência destrutiva. Então ele está pedindo para você usar aquela expressão de interferência para ondas bi e tridimensionais, aquela que você estuda no capítulo de interferência de ondulatória do nosso curso. Então eu posso muito bem dizer que a distância dzão menos a distância dzinho é igual a n que multiplica lambda sobre 2. Espera aí, Eduardo, vamos devagar. O que é cada coisa aqui? D é a distância que uma das ondas percorre. Dzinho também, só que você vai subtrair a maior da menor. Ou, como alguns professores fazem, nós pedimos a você que você subtraia as distâncias em módulo. O que vai fazer com que essa subtração sempre dê um número positivo, mas fique à vontade. Eu é que gosto de subtrair o maior do menor. Então aqui, essa distância percorrida por uma das ondas e a distância percorrida pela outra, até a posição de encontro, até a posição da interferência. Essa subtração de distâncias, N, é o meu número de meios comprimentos de onda. É ele que vai determinar se a minha interferência é construtiva ou destrutiva. No nosso caso aqui, ele deseja uma interferência lá no ponto P destrutiva. Isso também é informado no texto. Ele deseja uma interferência destrutiva. Então, estamos enquadrados nessa situação. Estamos nessa situação. E se estamos aqui, podemos usar o N igual a 1, o N igual a 3, o N igual a 5, basta ele ser um número ímpar. Eu vou usar o primeiro e verificar se há uma resolução para a questão. Então vamos lá.
Dzão menos Dzinho. Qual é a distância percorrida aqui por uma das ondas? Pelas frentes de onda que saem da posição da fonte B? Você percebe que isso aqui é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo cujo um cateto é 3, outro cateto é 4. Se você fizer Pitágoras, você encontra que essa hipotenusa equivale a 5 metros. Então, a distância percorrida pelas frentes de onda da fonte B equivale a 5 metros. Menos. Distância percorrida pelas frentes de onda da fonte A, 4 metros, até a posição de encontro. 4. Igual a N, que é o número que eu devo adotá-lo. Ímpar ou par? Ímpar. Por quê? Porque a interferência é o quê? Destrutiva. Para ondas que estão em quê? Em fase. Então, eu vou muito bem usar o meu primeiro número ímpar. Se eu usasse 3, eu também encontraria um valor de comprimento de onda correto, mas não obrigatoriamente disponível nos itens da questão. Ok? Então, esse lambda sobre 2. Esse lambda equivale justamente a 1 vezes 2, 2 metros. Professor, então, peraí, só para eu ter certeza. Se eu usar aqui o n igual a 3, eu vou encontrar outro comprimento de onda, onde essas fontes, ao produzirem essas ondas com outro comprimento de onda, lá também ocorreria uma interferência destrutiva. Isso mesmo. Então, existem na prática infinitos comprimentos de onda para essa condição onde aqui a interferência é destrutiva. Nós calculamos apenas um deles. No caso, o comprimento de onda de valor igual a 2 metros. Show de bola? Bem, espero eu ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.